graça e paz. O tema da palavra de hoje é ativação de uma perspectiva apocalíptica. Essa é uma das palavras mais profundas que Deus me deu até agora. E ela está baseada no livro de Reis, 1 Reis 19, versículo 4, que diz: Elias, porém, foi ao deserto ao caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Ele disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo o tocou e disse: Levanta e come. Olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, uma botija de água. Ele comeu e bebeu, e deitou-se novamente. O anjo do Senhor pela segunda vez o tocou e disse: Levanta e come, porque longa será a jornada. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe de Deus. Olha como é profético esse texto. Elias, ele estava no deserto pedindo para morrer. Ele estava possuído por uma atmosfera de medo, de pânico, de desesperança, de impotência. Ele estava se sentindo de mãos atadas, porque a força de Jezabel naquele momento aparentemente era muito forte. Ele sabia que Jezabel estava caçando os profetas e tinha ameaçado de matá-lo. Então Elias correu para o deserto, entrou em um isolamento, em uma quarentena, e ele começou a sentir esse pânico. E ele dizia: olha, eu quero morrer, já não tem mais sentido nenhum para mim continuar o meu chamado profético, o meu ministério. Então veja bem, o profético na vida de Elias estava comprometido pelo medo, pelo pânico, pela desesperança. Ele estava cego. Por quê? Porque ele estava avaliando a situação por uma ótica humanizada. Ele via Jezabel, ele via o deserto, mas ele não conseguia ver o sobrenatural. Então a Bíblia diz que Deus enviou um anjo. Esse anjo trouxe uma palavra de ativação de destino espiritual para ele. O anjo disse: levanta, come, porque longa será a tua jornada. Na verdade, o anjo estava dizendo para ele o seguinte: se abasteça espiritualmente, porque ainda tem um caminho pela frente, ainda tem uma jornada para você, ainda tem um propósito para você. Na verdade, não é o fim, mas é o começo de algo profético. Deus contava com Elias para algo muito maior que ainda haveria de acontecer. Ativações. Elias ia orar, ia ativar Eliseu. Ele ia despertar uma nova geração de profetas. Elias, ele ainda tinha uma palavra para liberar para o povo. Então, quando o anjo diz: se alimenta, come e bebe, porque longa será a jornada, o anjo estava trazendo para Elias uma realidade que ele não estava vendo pela ótica natural, pelo medo. Deus, através daquele anjo, estava mostrando um destino, um apocalipse. A palavra apocalipse, ela significa revelação. Tem muita gente que tem medo dessa palavra porque conecta essa palavra a Armagedon, ao fim de todas as coisas. Mas o Apocalipse começou quando Jesus veio, porque Jesus já foi uma manifestação da profecia de Daniel, de Isaías, de Davi. O Apocalipse, ele está acontecendo gradativamente. É claro que a cada dia que passa nós estamos mais perto do fim de tudo. Mas não acabou ainda. Ainda tem muita coisa linda para acontecer no mundo espiritual através dos homens e das mulheres de Deus. Mas o recado de Deus é: come e bebe, porque longa será a sua jornada. E comer o quê? Aqui está falando de um alimento que o anjo trouxe do céu. Aqui está falando de uma comida, de uma bebida que somente o céu pode te dar. Isso aqui fala sobre fortalecimento profético, fortalecimento espiritual, leitura da palavra, oração em línguas, comunhão com o Espírito Santo. Esse é o despertamento que Deus quer trazer para a igreja. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu já disse isso aqui em outros vídeos. A Bíblia está viva e ela nunca esteve tão viva. Experimenta
Qualquer lugar que você abrir a Bíblia, algo vai pular em cima de você. Uma verdade do céu. A Bíblia está viva. Todos os versículos estão fazendo sentido nesses dias. Nós estamos em um tempo de alimento espiritual. Oração em línguas, porque aquele que ora em línguas edifica o seu espírito. Aqui em casa nós oramos pelo menos 1 hora em línguas todos os dias, porque nós precisamos estar edificados. Em pleno deserto, porque aos olhos humanos, Elias ele só via deserto, ele via o mal vindo sobre ele, Jezabel vinha com força total. Nos dias de hoje não é diferente. O coronavírus está atacando, a economia está atacando, a alienação social, através das mídias, está atacando. Então esse deserto, ele precisa ser combatido através do alimento espiritual que você vai trazer para dentro de você. Isso ninguém vai te dar. Isso é você que tem que buscar. Isso não virá, não tem como vir através desse vídeo, através de vídeos do YouTube, através de boas pregações, através dos cultos online da sua igreja. Isso é algo muito íntimo entre você e Deus. Elias estava lá naquele deserto, o anjo falou, come isso aqui que eu tenho para você. Era uma comida específica, era um alimento específico. E o interessante é que diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Isso fala de quarentena. Existe um alimento sobrenatural para a quarentena. E o versículo 8 ele é muito rico, porque ele diz, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha que interessante. Ele estava no deserto, pedindo para morrer. Ele estava no deserto, sem noção do futuro. Ele estava achando que era o fim. Ele estava vivendo por viver no deserto, tomado por uma atmosfera de medo, de pânico, de impotência. Então o anjo diz para ele, olha, eu trouxe uma comida do céu, você vai comer, come essa comida. E quando ele comeu aquela comida do céu, ele foi levado do deserto até o monte de Deus. Ele foi tirado do ambiente desértico para um ambiente profético. E dali do monte de Deus ele recebeu códigos. Nós entendemos, nós lemos lá na palavra, que ele recebeu direções. Olha, existem milhares de pessoas como você, joelhos que não se dobraram para Jezabel, joelhos que não se dobraram para Baal. E outra coisa, existem pessoas que estão aguardando você para que você as unja, para que você as ative. E foi dessa maneira que Elias desceu. Ele desceu pleno, ele desceu com códigos, com direcionamentos. Ele recebeu uma ativação de uma perspectiva apocalíptica, porque ele não tinha uma visão do que estava acontecendo. Leia esse texto na sua casa, abra lá em 1 Reis, capítulo 19, leia o capítulo inteiro várias vezes, orando em línguas e declarando, Senhor, eu quero me alimentar espiritualmente. Você que não é batizado com o Espírito Santo, começa a falar em línguas agora. Eu declaro que você vai receber agora uma ativação do Espírito Santo. Vai falar em línguas hoje. Você que já fala em línguas, seja cheio agora, né? Seja renovado, seja ativado pelo Espírito Santo. E eu declaro que Deus vai te levantar como voz profética durante essa quarentena para tempos gloriosos que ainda virão. Deus abençoe.